Olá, seja bem-vindo a todos aqueles que sempre nos acompanham na nossa leitura, no nosso elemento diário, também aos nossos amados irmãos que estão sempre desfrutando dessa palavra. Nós estamos lendo a série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Estamos iniciando um novo volume que tem por título O Evangelho da Glória de Deus e vamos falar da primeira mensagem, cujo tema é Reavivar a Chama do Dom de Deus. Hoje, terça-feira, vamos falar sobre o declínio, apaga o fogo do nosso espírito. Antes de nós iniciarmos nossa leitura, faça sua inscrição, dê o seu like, ajude-nos a compartilhar esse conteúdo desse vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus possa alcançar mais e mais pessoas. Nós vamos ver algumas coisas que podem apagar esse fogo em nosso interior. Todos aqueles que se convertem, que têm uma experiência com Cristo, é como se fosse um fogo dentro do seu ser para as coisas de Deus, queimando em nosso interior. Mas pouco a pouco esse fogo vai se apagando por causa dessas coisas que nós vamos falar hoje. Vamos falar pelo menos 4 coisas. Entre elas temos o declínio, a iniquidade da era presente, as ansiedades e as preocupações do dia a dia, as dificuldades enfrentadas na igreja e as ideologias e as filosofias atuais. A iniquidade, ela se propaga como um vírus, e quando essa iniquidade ela nos atinge, nos torna indiferentes, frios para com as coisas de Deus. Se nós não nos vacinarmos, nos blindarmos, nos protegermos contra isso, realmente pouco a pouco esse fogo ele vai se apagando no nosso interior. Em Mateus capítulo 24, versículo 2, fala o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Também temos 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, que nos fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, irmãos, isso é a ação desses espíritos enganadores e ensinos de demônios. E tudo isso causa o declínio espiritual. Então, o que nos ajuda a manter esse fogo aceso é a nossa consciência. Quando essa consciência é cauterizada, ela é manchada, ela perde a sensibilidade, então o fogo começa a apagar. Então, para que a gente possa manter esse fogo aceso, nós precisamos conservar o mistério da fé e com a consciência limpa. Se não existe uma consciência boa, o fogo também se apaga. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 4, fala o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, desafeiçoados, irreverentes, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui nós temos algumas palavras que nós precisamos destacar. Nós mencionamos aqui egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, amantes do dinheiro, inimigos do bem, não amantes do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, aqui podemos dizer que as pessoas, de modo geral, elas amam 3 coisas: a si mesmas, o dinheiro e os prazeres. Então, elas não amam a Deus, e isso neutraliza o espírito do homem e apaga o seu espírito. Paulo, quando estava na igreja de Corinto, ele escreve a carta aos Coríntios, ele já alertava sobre isso aos irmãos. No capítulo 6, versículo 9 dele, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Paulo ele fala essas mesmas palavras para a igreja em Corinto. Então, já havia na igreja em Corinto essas práticas, e isso já estava resultando no declínio
da igreja e propagando assim a iniquidade. E por isso, irmãos, os irmãos eles estavam com seu espírito já apagado. Então, Paulo ele mostra que todas essas coisas mencionadas aqui estão no mesmo nível de advertência, e todas as pessoas que vivem nela, todos os irmãos que estão nessa situação, ele diz expressamente que não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, quando essas coisas negativas entram na igreja, o fogo que há entre os irmãos, ela se apaga pouco a pouco. E por que essas coisas são tão graves? Paulo ele não somente citou ali em Éfeso, por meio das epístolas de Timóteo, como também ele falou ali para os coríntios, e até mesmo no livro de Gálatas ele cita essas passagens, né? Em Efésios capítulo 5 também ele repete a mesma advertência. No versículo 5 ele diz: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Também ele mostra no versículo 11: não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E ainda nos exorta a nos encher do Espírito. Quando nós estamos no Espírito, nós somos cúmplices das obras de Deus. Também, irmãos, em Laodiceia, o apóstolo João, ele usa essas mesmas palavras para nos dar essa advertência. No capítulo 3, versículos 15 e 16 de Apocalipse, ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio e quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então você percebe que a condição aqui de Laodiceia é de mornidão. Ele não é nem quente e não é nem frio. Ou seja, o fogo que havia entre os irmãos ali, pouco a pouco, foram se apagando, se tornou morno, a ponto de o Senhor vomitar da sua própria boca. Que essas palavras elas nos sirvam de alerta, para que realmente não permitamos essas coisas entrar no nosso meio e apagar o nosso espírito. E ao mesmo tempo, tais pessoas que praticam essas coisas, Paulo diz expressamente que não herdarão o reino de Deus. Eu gostaria de fazer uma pequena oração por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque o Senhor tem colocado um fogo dentro de nós. Não queremos permitir que esse fogo apague por meio dessas coisas negativas, mas queremos estar sempre no Espírito, com fogo sempre aceso, servindo ao Senhor. Louvado seja o Senhor.